Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. Nós já estamos começando? Já estamos falando, é um bate-papo que a gente Mas eu acho que as pessoas têm que se preparar como qualquer outra profissão, né? Que tem de tudo, né? Tem aquele que acha você o máximo e tem aqueles que não gostam do seu trabalho. E se você for olhar, e eu sempre falava quando a minha filha começou, eu disse, olha, sempre vai entrar no camarim dizendo que você é maravilhoso e o outro vai te dar a entender que você não é lá grandes coisas. Não dá para acreditar em nenhum dos dois. Se você fosse se guiar seu caminho pelo que os outros acham, você não vai longe. Você vai começar a poluir o teu trabalho com essas manchas, com essas coisas. Eu acho que tem que seguir o que você acredita e vai descobrindo aos poucos os seus erros por conta própria, não depender dos outros ficarem te dizendo o que é bom, o que não é bom, né? Eu acho que é importante esse filtro, né? Saber qual é o filtro. Agora mesmo tive uma experiência. Eu tenho uma sobrinha que mora em Nova York, trabalha lá no Google e tudo. Ela veio me visitar e queria um desenho meu. E eu mostrei os desenhos que eu tinha e uns eu não queria nem mostrar porque eu não gostava dos desenhos. E ela foi escolher exatamente um daqueles que eu não gosto, que eu estava a ponto de rasgar. Então, a opinião dos outros é muito relativa, né? Depende da sua formação, de como as pessoas enxergam as coisas. E nem todo mundo enxerga com a maneira como você, que tem uma vivência, tem uma trajetória, que foi refinando o seu olhar, tem. Mas aí é parte do trabalho. Agora me diz, são mais de 50 anos de carreira, né? Então história é o que não vai faltar aqui. Eu estou escrevendo um livrinho sobre histórias de bastidores, né? Ah, que massa! As coisas, eu vou escrever umas 100 histórias, eu já tenho 65. São histórias que você vai vivendo, fica ouvindo falar e tal, de coisas curiosas e coisas engraçadas, de casos de teatro. Bom, e aí? Mas é um livro que vão contar esse bastidor, essa história do fazer teatro? Sem grandes pretensões, né? Que massa. Foi teatro que a primeira coisa que te mexeu e falou, vou estudar teatro? Como foi essa eu decisão? tive a vantagem de desde cedo eu já sabia que eu queria ser artista. E fui me metendo, fazendo shows, fazendo teatro aqui, teatro Isso ali. Em Minas ou aqui no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Fazendo show em clube, participando de várias coisas. E, ao mesmo tempo, tinha uma tendência a ficar desenhando o tempo todo. E acabei que eu fui fazer a Escola de Belas Artes e a Escola da Fundação Brasileira de Teatro, que é a Escola da Dulcina. Eu tive professores como Adolfo Celli, Maria Clara Machado, Henriette Morinot, Dulcina de Moraes e tal. E eu comecei muito cedo, até profissionalmente. E a minha história de início é muito... parece coisa do destino mesmo, dessas coisas de predestinação. Tinha um programa chamado Câmera 1, que eu adorava, via toda sexta-feira. E um dia e o estúdio da Tupi do Rio era onde eu morava, na Urca. Eu pego uma van, que na época chamava Lotação, e quem eu vejo lá? O diretor e apresentador do programa, que eu adorava. Quando eu saio do Lotação, estava chovendo, eu abro o guarda-chuva e ele estava sem e pega carona no meu guarda-chuva. E eu digo para ele, eu adoro o seu programa, vejo toda sexta-feira e a minha opinião vale muito, porque eu não sou espectador comum, eu sou aluno de teatro. E ele vira para mim e diz assim, eu preciso de um garçom alemão para fazer o próximo programa, você quer fazer? Que maravilha! E eu estreiei assim, fazendo um garçom alemão. Então você já estreou na TV, mas você já fazia... Já fazia escola de teatro. Mas profissionalmente foi na TV que você estreou? Foi na TV que eu profissionalmente foi. E aí eu fiquei quase 2 anos fazendo pequenos papéis e o pessoal da Escola de Belas Artes, da Escola de Teatro, amigos, família, tudo me gostava. Semana que vem você vai ser o que? O jornaleiro? O que você vai ser? Até que um dia ele me chama e diz, você vai fazer o papel título. Uau! E eu fiquei enlouquecido, avisei todo mundo. Contou para todo mundo. Todo mundo. Sexta-feira, papel título. Porque o programa ia ao ar, era sexta-feira, semanal. Era semanal. Aí quando eu pego o script, estava escrito, a morte do estafeta. Você era o estafeta.
Eu era o estafeta, o carteiro. Que antes de começar o programa, eu vinha numa bicicleta, um caminhão me atropelava e os 4 telegramas não entregues mudavam a história dos personagens. E aí, depois da TV, você foi emendando um papel em outro? Como é que foi? Da Tupi você começou... Não, da Tupi eu fui fazer... Eu tive uma briga com meu padrasto e aí saí de casa. E aí acabou que achei que não tinha chance, eu era muito garoto para fazer papel de adulto, muito grandão para fazer papel de garoto. E aconteceu que uma prima morava em Minas e a minha madrinha disse: por que você não vai para Minas? Lá eles estão se dando bem. Nessas alturas eu já tinha trabalhado numa empresa e feito Belas Artes, que eu estava no 2º ano de Belas Artes, já conhecia um pouco de decoração, fui trabalhar com um primo que é arquiteto, fazendo ajudando nos projetos de arquitetura e decoração. E aí acabou... Você já desenhava nessa época, não? Já. Acabou que eu formei um grupo em Minas, fiquei 10 anos em Minas. Sim. E eu sou pioneiro do teatro lá. Que maravilha. Aí tem muitas histórias, escrevi, tem uma peça que está publicada em 2 livros. Gerais, o Minas Gerais, Eu vi e teve que foi na época da ditadura e foi uma coisa importante, uma peça que foi censurada e teve uma trajetória muito forte. Eram quantos atores em cena? Eram muitos. Muitos? Porque era um grupo semi-profissional, né? E a gente teve que era um grupo experimental que resolveu, por causa da ditadura, fazer um espetáculo popular e de questionamento. E aí acabou que tem histórias incríveis dele, né? Teve uma hora que, por exemplo, a gente fazia um paralelo entre a história do Brasil do passado e do presente. E na época dos exilados da Inconfidência Mineira, a gente fez um paralelo com o Juscelino, que a história era basicamente sobre a história que se passou em Minas Gerais, que era Vila Rica, era a capital, e a gente fez um paralelo com essa história. Aí a gente pegou uma carta do Juscelino, que estava no exílio em Nova York, e atrás de mim, que eu dizia a carta, né? Tinha um coro, a boca que usa, cantando Peixe Vivo, que todo mundo sabia que era a música do Juscelino, identificava. A censura cortou a música. Aí chegou um grupo de estudantes e perguntou como é que é essa cena. E eu expliquei. Então, durante toda a temporada de Brasília, todas as sessões, nós não cantávamos a música, mas tinha um grupo de estudantes cantando na plateia. Na plateia? O truque para burlar a censura e para questionamento mesmo. Claro, porque eu acho que a função do teatro... Você viu o que era a garotada da época, né? Que loucura. Eu acho que comparando com os dias de hoje, o que a gente está vivendo, né? Essa coisa de peças sendo censuradas, só que é uma censura selada, né? Que é diferente da época que era isso. Não, esse texto não passa, tinha um Agora, lamentavelmente, a gente está vivendo um momento muito cruel para a cultura. Mas você acha que em relação à arte, qual é a nossa melhor arma para combater isso? É fazer arte. Fazer arte, não adianta, ele vai passar e nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Acho que ele vai passar. Como lá atrás você passou por toda essa questão. O Brecht tem uma frase no Galileu Galilei que diz assim: a verdade é filha do tempo, não da autoridade. Quer dizer, com o tempo, ele que teve que abjurar da ideia e de que não existia céu, de que o universo não existia uma cúpula e um céu, né, como a igreja pregava. Com o tempo, está provado que não existia esse tal céu que a igreja provava, e está aí, a verdade vai aparecendo pouco a pouco. Esse tipo de gente acaba atirando no próprio pé, sempre. A gente tem um ditado budista que diz o seguinte: o inverno nunca tarda em se tornar primavera. Então acho que é isso, a gente enquanto artista, a tempestade vai passar, hora ela passa. Sem dúvida. Então eu acho que é isso. E você, para passar essa tempestade, o que você faz? Você estava me mostrando há pouco essa escultura incrível que você está criando do Dom Quixote, em tamanho mais do que natural, porque tem o quê? 2 metros, 3 metros? 2 metros de altura, com material reciclável. Isso para você é uma terapia. É uma necessidade de extravasar. Eu acho que eu tenho 2 Instagrams, um de artes plásticas e um meu. Eu faço e um Facebook. Na medida que eu posso, eu vou mostrando pouco a pouco o retrato desse governo.
Nos seus desenhos você põe também um pouco isso? Você tem eu tento fugir disso um pouco, porque eu já fiz isso muito no teatro, e eu acho que as artes plásticas para mim tiveram um outro caminho. Mas não tem jeito, volta e meia está lá, né? Não, o que eu reparo no Instagram é que você posta um desenho seu, lindo, e aí ali vem logo que uma crítica política, assim, no sentido porque tem um lado artístico que precisa extravasar, né? Que tem um lado que precisa comunicar outro tipo de universo. Eu acho que a arte dá a possibilidade das pessoas tirarem esse olhar do mundo que é prático, que é homogeneizado, que todos agem da mesma maneira, como se cada um de nós não tivesse uma individualidade. A arte consegue sair desse lado, dessa vista do que é útil, para que serve isso, para mostrar que tem um outro lado do ser humano que é preciso ficar atento, e que a arte consegue transgredir esse universo, esse olhar de utilidade das coisas, para te apresentar alguma coisa da tua alma, do teu espírito, do teu inconsciente, da tua individualidade, e às vezes até anunciar o futuro, anunciar o que está por vir, né? Te abrir os olhos para não aceitar só aquelas coisas que têm o CQD, uma explicação como queremos demonstrar. Se esse tipo de universo, de olhar estivesse bom, o mundo não estaria do jeito que está, né? Então a gente está sempre provocando a se modificar o olhar. Agora me diz, você que já fez desde Shakespeare a Manuel de Barros, como é que é isso para você? Como é que você encara essa preparação para um personagem? Como é que é a escolha, por exemplo? Os textos chegam até você? Eu comecei durante eu tive um período que era o começo de carreira, em que eu tive que criar minhas duas filhas sozinho. E eu não tinha nome nenhum, só fazia teatro, que não é lá um grande fonte de renda, não, né? Então eu não tinha muita escolha. Eu tinha que trabalhar e tinha que botar comida em casa, pagar aluguel, fazer tudo. E aí, com isso, eu fui fazendo de tudo. O que me trouxe uma experiência bem interessante e que teve uma hora que eu descobri que o meu prazer de atuar é diferente do que um certo grupo da nossa classe tem, de que tem um compromisso de fazer uma pesquisa, que tem um compromisso de ser um texto, não sei das quantas. Não, eu tenho um compromisso de ser ator, que é a minha profissão, e eu gosto dela. Então eu já fiz tanto a comédia mais popular possível e tive prazer nisso, como já fiz Shakespeare, já fiz Dumas, já fiz Ibsen, já fiz Gelderode, e a última peça que eu fiz foi um monólogo com o texto de Manuel de Barros. E tive a grata surpresa de ver que o povão entendeu Manuel de Barros de uma maneira que eu não esperava. E foi maravilhoso. Eu fiz em praça pública, no primeiro Feira Literária de Bonito, e fiquei surpreso porque a reação foi tão forte que eu não imaginava. Aí eu também fiz alguns SESCs de subúrbio e de interior e vejo que o povão há muito preconceito. Você vê o Centro Cultural Banco do Brasil lança uma exposição, tem filas e filas do povão. Aquele projeto antigo, o Projeto Aquários, que levava a orquestra sinfônica, o povão está lá inteiro para ver música clássica. Então há um preconceito contra o povão. Eu acho que não é nem preconceito, eu acho que é uma barreira no sentido de não chegar, não é tudo que chega a eles, né? Então é muito selecionado, é aquela velha história do querer fazer cada vez que a gente fique mais sem informação, mais sem cultura. Então eu acho que quando chega isso, eles vão. Quando tem uma exposição gratuita, claro que eles vão. Claro que vão. Estão em abertos para isso. Né? Mas o Manuel de Barros, por exemplo, como é que você chegou até... Você que fez a adaptação ou você chamou alguém para fazer? Eu sempre gostei muito de poesia. E eu estava pensando em fazer um espetáculo de poesia. E na hora que bateu o Manuel de Barros, eu disse, epa, aí tem alguma coisa que me pega mais forte. E aí eu resolvi selecionar o texto, eu procurei dar um retrato das várias facetas dele dentro da obra e fiquei encantado em fazer, não esperando muita reação não, porque eu sei que monólogo, poesia
em época de crise, é tudo que um produtor não quer fazer, na vida. Mas, para mim, eu precisava fazer isso por mim. Claro. Eu queria fazer isso porque, para mim, era importante, naquele momento, pegar alguma coisa... Falar sobre aquele tema. Que me alimentasse como eu estou fazendo uma coisa especial. E encarei, produzi sozinho, fiz sozinho, tive a assistência, a supervisão do Emílio de Mello, tive uma... Em quanto tempo você montou o espetáculo? Você teve o quê? 2 meses de ensaio? 2 meses. 2 meses de ensaio direto, assim, Eu fui trabalhando e uma hora... E fiz o cenário também. Que legal! Inspirado na obra do Bispo do Rosário, que era todo de objetos pregados que remetiam um pouco ao universo do Manuel de Barros, né? Que massa! Foi lindo. E aí você fez Rio, São Paulo, viajou? Eu fiz Fortaleza, fiz Curitiba, fiz Rio em vários lugares, fiz a Feira Literária de Araxá, Feira Literária de Bonito, viajou, então. Feira Literária de Brasília e, enfim... Então você sentiu lá, mas já havia produzido antes, né? Esse não foi sua primeira produção. Já, não. Então você sempre foi do ator-produtor, né? Mas eu não fui muito ator-produtor sempre fui com a ajuda dos amigos encarando, fazendo tudo por conta própria. Eu estou lendo a biografia da Fernanda Montenegro, eu vi ali que você também tem, e é incrível, assim, a história, você vê a trajetória do Grupo do Sete, ou até antes mesmo, de como esses atores se produziam e faziam, porque queriam fazer. Era outra época, né? Porque era outra eu trabalhei com a Fernanda, nós fazíamos de terça a domingo, com 2 sessões na quinta, 2 no sábado e 1 no domingo. Nossa, hoje nós fazemos 3 espetáculos, nós fazemos 9. E ainda é difícil de encher a casa, olha como caiu o nível cultural, né? Não existe mais essa procura, né? Mas o que você acha que isso se dá por conta do quê? Eu acho que teve alguns componentes. Teve uma época que se elegeu um tipo específico de espetáculo, a época que era endeusado tudo a coisa que era experimental, e em nome do experimental aconteceu muita coisa ruim, que era disfarçada de experimental, e o público rejeitou. E também houve um avanço em tecnologia, muitas componentes. Da internet, né? Eu acho que também acabou afastando. Havia um prazer de pensar, de ver o mundo através do teatro. O teatro também teve uma época que foi o porta-voz dos anseios de liberdade que a gente tinha, mas teve muita censura também, né? Então tudo isso influenciou. Eu acho que a gente está... Eu tenho receio às vezes de falar isso, que dá a impressão que é uma visão de quem é antigo. Não é, eu acho que nós estamos perdendo muito, as músicas perderam a poesia que tinham, né? O teatro perdeu muito o seu público, mas não foi só isso, não foi só o fato de ter muito espetáculo hermético. Não que eu seja contra o espetáculo hermético, não, acho que tem que ter de tudo, mas havia assim, os patrocinadores só queriam patrocinar esse tipo de coisa porque o cara que selecionava o patrocínio queria o apoio do crítico, e os críticos só achavam que o teatro bom é aquele teatro que quer pesquisar linguagem ou que tem um clima... não que fosse um mau teatro, não é isso que eu estou dizendo, mas que não podia ser a única referência, né? É como dizer que o circo é ruim. Não é possível você não entender que tem uma magia ali atrás, tem uma série de qualidades que você não pode negar. Exato. Agora, essa onda de séries, você já fez algumas séries, né? Acabou de fazer uma, Se Eu Fechar os Olhos Agora. E como é que é isso? Qual é a diferença para você, você acha assim? Porque a série está mais ligada ao cinema do que à televisão. A gente está fazendo com menos câmeras, mudando a luz, fazendo de uma maneira mais artesanal. Eu fiz 3 episódios também do Me Chama de Bruna, fazendo pequenas participações com o pai dela. É uma série ligada aos argentinos também, que foi lá um super sucesso. Que legal. E o Se Eu Fechar os Olhos Agora, e estou participando do Desalma. Mas esse novo caminho que é o streaming, está propiciando tudo, os filmes que eu fiz mais de 40 filmes, né? Que massa, mais de 40 filmes. Tem vários prêmios.
pela carreira como ator de cinema. Que massa isso, Jonas. E você tem uma preferência, assim, ou você é do ofício, gosta de fazer, independente de cinema, teatro? Ou... Não, eu gosto quando a coisa é bem feita, quando o texto é bom e quando a direção é apaixonada. Aí é outro departamento. Eu não gosto daquele que está fazendo burocraticamente. Aí não tem graça. Porque às vezes a novela cai muito nisso, né? No burocrático. Às vezes, porque tem que entregar muito rápido, né? E acaba sendo... Isso não é tão grave quanto a coisa que você vê que o cara está fazendo aquilo porque ele tem que ganhar a vida, não está tão interessado. Eu gosto do diretor apaixonado que está ali para fazer a obra, né? Você sente a vibração com os atores, com o diretor, com tudo que está sendo feito. E ultimamente tem sido bem legal. Que bacana. Eu acho que você sente isso também com o tempo, assim, que hoje em dia não tem mais aquela preocupação. Você falou lá atrás que tinha a coisa dos filhos, né? De ser um pai de que teve que cuidar dos filhos sozinho. Então tinha essa preocupação. Hoje em dia não tem mais os filhos, já tem hoje em dia eu consigo escolher mais. Isso deve ser um prazer, deve ser uma... mas é muito difícil, você nunca sabe. Porque eu fiz uma peça com a Fernanda Montenegro, do Milor. Eu fiz 9 meses com ela, depois fui fazer a minha própria peça, que era o Dois Pontos, que foi um espetáculo que foi importante para mim. E quando a gente fez a peça do Milor, era uma peça encomendada e tal, nos ensaios a gente disse assim, o que vai dar isso? Porque a gente não sabia... Foi qual? Foi o É? O É, que foi um super sucesso, né? Que legal. Foi um super sucesso. Então você às vezes não sabe o que vai dar. Tem horas que você entra sem noção do que aquilo pode acontecer. Acho que o teatro, o Abujan falou, eu ouvi essa história do Abujan, que era isso, que ele fazia sempre essa roda antes de começar e eles estavam estreando essa peça. E aí ele deu a mão para todo mundo e juntou e falou: fracassamos, ou seja, é isso, o teatro dele, né? isso, fracassamos. Então é isso, a gente nunca sabe qual vai ser a reação do público, se a crítica vai aceitar ou não, se a novela vai dar ibope, se o filme vai ser visto. Eu acho que o nosso ofício é muito do risco, é uma profissão de risco, né? Da rejeição e do risco, porque a rejeição... Você foi um ator que teve que fazer muito teste ou não? Você sempre era convidado? Não, eu acho que eu fiz uns 3 ou 4 no máximo. Que sorte a sua. Eu tive muita sorte. Eu tive uma sorte de não ser escolhido por um único veículo. Então eu fiz teatro, cinema e televisão sempre. E eu tive um período que eu fui rejeitado por um tempo pela televisão e fui fazer teatro e cinema. E depois tem outro período que o cinema te esquece um pouco. Aqui tem uma coisa muito de moda, né? Você vê... pinta um protagonista no o galã sucesso, do momento, aí ele faz 10 filmes, daqui a um bocado escolhem outro e ele é rejeitado. E eu tive de todo tipo de papel, tive também essa sorte de ser escolhido tanto para comédia, musical, drama, galã eu tive pouco, vilão. É engraçado que às vezes eu sou escolhido para um vilão e logo em seguida para um padre, que é o oposto, né? Isso deve ser um prazer, né? Você como ator poder experienciar, fazer o vilão e depois fazer você nunca sabe o que vai dar. Esse trabalho de estudo. E como é que você se prepara normalmente? Você trabalha o texto ou vai buscar a referência da personagem? Tem muitos atores que trabalham muito racionalmente. Eu não. Eu primeiro vou procurar no texto os objetivos do personagem, compreender o texto, eu acho que compreensão é fundamental. Depois eu começo a pesquisar também as reações dele, vou entender qual é a história que ele tem, mas pouco a pouco eu vou deixando que a minha intuição e com essas informações vão elaborando. Na repetição, algumas coisas vão aparecendo por toda essa compreensão que eu tive inicial. E a intuição vai me levando e pouco a pouco você sente que ele vai se aproximando e vai tomando conta de você. E aí tem uma hora que ele está ali instalado, compreendido afetivamente, né? Eu sempre tenho algumas referências também para trabalhar da minha história, enfim, eu já tive casos de através de um olhar de uma pessoa dizer é isso,
Olha. De você sentir... Eu tive um papel que tem mais de 25 anos e até hoje me falam dele, que foi na Manchete, que era um bandido chamado Russo, no Corpo Santo. Corpo Santo foi uma novela de muito sucesso da Manchete, em que eu estava fazendo uma compra e o vendedor, num momento, fazendo uma jogada malandra comigo, mas ele fez com um olhar de tal ordem que você via a maldade ali atrás, e aí eu, através daquilo, eu tive uma compreensão um pouco de como uma pessoa... A malícia, né? A desumanidade, né? O te manipular o outro. E esse papel ficou muito marcado. O trabalho do ator, eu acho que é esse, né? A gente rouba ali, é incrível. Você está no metrô, você observa alguém e você fala, nossa, olha essa postura, olha como essa pessoa age. Então eu acho que é muito isso, né? O nosso trabalho de observação constante, assim, o ator precisa estar vivo, né? Eu acho que aquele ator bem sucedido, eu acho que o grande segredo é esse, é a observação. E tem um ponto de toda a trajetória da personagem, você pegar a estrutura do personagem todo, tentar compreender a história dele, os objetivos dele na vida, as reações dele, na coisa que vai te dando um caminho para ir chegando num determinado ponto que você diz assim, eu acho que eu entendi esse cara. E não pode ter preconceito, né? Senão você não faz nenhum bandido. Exato. Você tem que entender o olhar dele para o mundo. Ele está aberto. E agora, assim, o que você, como ator, com esses anos todos, mais de 50 anos de carreira, você diria para um ator que está começando, assim? O que você... Eu acho que é difícil você... dar conselhos, mas eu acho que se a pessoa não sentir que aquilo é uma vocação, nem começa. Não vai porque vai conseguir fama e porque vai conseguir dinheiro ou qualquer coisa desse tipo. Tem que ser por vocação, porque com o tempo isso, se não for uma vocação, não vai dar certo. Porque não é fácil, né? Não vai dar certo. No começo é muito bonitinho, muito emocionante, mas como qualquer profissão é difícil o início, mas é mais difícil permanecer se você não tiver uma convicção de que aquele é o teu caminho. É o que te move, né? Tem muita coisa para te dizer, vai embora, não fica aqui. E se você não tiver convicção de que aquilo é o teu caminho, não vai acontecer. Maravilha. E agora para o futuro, o que é? Mais obras, mais... desenhar mais, não sei, terminar sempre, esse Don Quixote em tamanho... Como sempre, eu estou em aberto. Só que ultimamente tem me batido muito. Eu nunca quis fazer muito das artes plásticas o meu lado profissional. O Brasil tem uma coisa: se você é um cantor e um músico e toca 5 instrumentos, você é genial. Se você é um ator e começa a fazer uma outra coisa assim, na carreira dele não está indo muito bem, não. Ou assim, esse cara está se metendo em uma coisa que, né? Como se você não pudesse, a arte não tivesse outras linguagens. Né? Tem outras linguagens. E eu, ultimamente, está me batendo muito o lado de artes plásticas. São coisas lindas. E que eu gosto muito, me encanta fazer. E agora eu até comecei a topar a expor, né? Já fiz uma primeira exposição, já tem uma outra agora em Niterói e tem uma marcada em Lisboa. Que chique! E eu vejo que as reações estão sendo muito boas também, que eu não tinha noção de como batia. É claro que, como sempre, tem aqueles que gostam demais e o cara que olha e diz assim, o que é isso? Né? Tem de Mas tudo. a arte é isso, né? Como tem a peça de teatro exatamente, que tem gente que vai assistir e não gosta, tem a escultura, a pintura, o desenho. Que... E eu estou mais entregue para esse lado. E mais seguro também, porque hoje em dia, para expor, eu acho que tem que ter uma segurança enquanto artista. E eu acho que a longo prazo, né, com a idade, vai chega numa hora que você já... né, essas últimas gravações que eu fiz, eu tive que ir até as 6 da manhã, ir até as 4 da manhã, e às vezes não é fácil isso. Não, imagino. As pessoas acham que é chegar lá e dizer o texto e ir embora. Tem muita espera, né? Por isso que eu acho que é interessante isso, esse papo nosso aqui no Eu Ator, para realmente mostrar essa realidade, que não é um mar de glórias. Tem as glórias, mas tem um momento de espera também, né? Tem um ator americano que disse, você tem 25 anos de carreira. Ele disse, não, eu tenho 5 anos de carreira e 20 de espera. Porque o que se espera nessa profissão... a espera é mais cansativa do que se você estiver trabalhando intensamente. É enlouquecedor, né? O momento que você... de espera, você fala, como é que eu faço? E aí você também nem sabe, assim, tipo...
Como é que você, por exemplo, espera, tem uma cena dificílima para fazer. Você não sabe que horas vai ser gravada aquela cena. O que você tem um gatilho? Desgasta e tira um pouco tua energia. Mas você tem um gatilho que você fala? Não, a gente acaba acostumando com a coisa. No flow, né? E às vezes se você tiver a sorte de ter no camarim bons papos, também ajuda a esperar um pouco. O camarim, eu acho que também é como no teatro, né? A coxia faz a cena acontecer. Né? Acho tão o que acontece na coxia vai pro palco. Vai, né? E se você tem uma coxia ruim, também. você vê logo a peça não é boa. E eu acho que a mesma coisa no teatro, no cinema e em qualquer coisa, qualquer outro veículo. Acho que se você não tem um bom... Exatamente, uma boa direção também, isso conta muito. Né? Ter um bom diretor também de uma sorte imensa. Nossa, Jonas, eu estou muito feliz de você ter me cedido a oportunidade de estar aqui com você hoje, bater esse papo e poder incentivar os jovens atores. E eu também estou muito feliz porque o seu trabalho é ótimo, tanto no Pippin como no Nelson que eu vi. Você dá um show. Então é muito bom estar aqui também. Por causa disso que a gente também virou amigão. Exato, obrigado pelo espaço, obrigado pelo papo descontraído e abrir sua casa para mim, vir aqui, montar toda a minha bugiganga para a gente bater esse papo e falar sobre o nosso ofício. Né? Tá bom.